Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. E o Leandro vai ajudar na leitura. Atos, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Esta palavra que está em Atos, semana passada, o pastor Eliseu já falou, ministrou e citou esses versículos. Mas nós hoje vamos ler em Marcos 2, Atos está na minha mente. Marcos capítulo 2, agora sim, é do verso 15 ao 17. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém. Agora sim, agora eu falei certo. Eu tinha falado errado, viu? Escribas e fariseus. Onde Jesus estava, eles sempre estavam juntos para querer tentar ou pegar Jesus em alguma contradição. Mas Jesus era o próprio Deus, jamais ele ia se contradizer nas suas palavras. E aqui no verso 17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Tem outra situação aqui também no verso 18, que nós não vamos ler, a respeito do jejum. Eles falaram, porque os discípulos de João jejuam e os fariseus e os teus não. Ele falou, enquanto o noivo está com eles, não precisa. Depois eles vão fazer isso. Mas o versículo-chave está aqui. O versículo 21 e 22, que nós vamos, a partir daqui, que nós vamos trabalhar nesta palavra. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho e os odres estragam-se.
O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Sabemos que remendo nunca prestou. Remendo já está escrito, remendo. Jesus veio não para remendar, mas para transformar. Não para corrigir, mas para converter. Nosso Senhor advertiu a seus seguidores que as práticas e os costumes antigos só servem para atrapalhar. Rituais e costumes. E se falando de remendo, você tenta consertar alguma coisa, remendar alguma coisa, e lá na frente a ruptura é maior. Então, não se pode colocar um remendo novo em uma veste velha. Não pode ser 50% nova criatura e 50% velha. Fazer remendo não funciona. E o 22, colocar vinho novo em odres velhos, não vai suportar. Não vai resistir. É a mesma coisa de você falar do novo nascimento para uma velha criatura. Ele não vai entender nunca. Tentar colocar esse vinho novo em odres velhos não funciona. É preciso de uma obra fantástica na vida dessa criatura. A mensagem do vinho novo em odres velhos aplica-se a nós hoje, como indivíduos e também às nossas igrejas. Jesus Cristo deve ser a base da nossa vida, não um acréscimo. Então, muitos querem acrescentar Jesus em sua vida, mas não. Ele tem que ser 100% em nossas vidas. Então, tentar remendar ou colocar vinho novo em odres velhos não vai funcionar. Não funciona. A mensagem de Cristo e o seu poder, que em nós habita, é como vinho novo. Requer um odre novo, de dedicação renovada, todos os dias. Os antigos hábitos e os antigos costumes se romperão com a pressão da reforma total de nossa vida. Então não vai aguentar colocar vinho novo em odres velhos. A partir daí, nós conhecemos a história, nós vamos lá para João 3. Um homem, um príncipe, que precisava colocar a sua vida diante do Senhor, e este foi com muita sabedoria a Jesus, e a resposta foi muito fantástica e clara. Nicodemos
João 3, do verso 1 ao verso 7, nós vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Jesus pôs o dedo na necessidade mais profunda de Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E vem a pergunta: você já nasceu de novo? Como está o seu novo nascimento? Observe que Jesus disse a Nicodemos que ele devia nascer de novo a fim de ver o reino de Deus. Nascidos duas vezes, nascemos uma vez da carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas precisa nascer mais uma vez. Mais uma vez. Porque se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Graças a Deus que foi Jesus que falou estas primeiras palavras, novo nascimento. Então isso não é invenção de homem, mas do próprio Senhor Jesus. Como é que está o seu novo nascimento? Como é que está o seu novo nascimento? Pergunte para você mesmo. As atitudes, os costumes, os mesmos rituais, nascer de novo é preciso morrer para nascer de novo. Nascer a segunda vez. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Mas como funciona isso, nascer de novo? Eu vou colocar vinho novo em odres velhos? Não vai funcionar. Como é que eu vou morrer? Como é que é essa morte? Não entendo. Não é para entender, é para crer. Príncipe dos judeus, Nicodemos, tinha uma necessidade muito grande do seu ser, na sua vida, na sua alma. Faltava algo. Jesus Cristo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
João 12, 32. Leandro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que esses versículos, que esta palavra que nós estamos ministrando aqui, há anos e anos que nós ouvimos, por misericórdia, eu clamo ao Senhor nessa hora, que não fique simplesmente nesta mera letra, mas que o Espírito Santo toque profundamente aos nossos corações nesta manhã. Porque a mensagem do novo nascimento nós conhecemos, ouvimos. Mas cada um de nós façamos realmente um exame ao nosso coração, o nosso ser, e diga: Senhor, eu quero essa nova vida. João 12, 32, Leandro. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O primeiro passo para que esse vaso velho comece a se quebrar. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. E essa atração, o que aconteceu com este vaso velho, com esse odre velho? O que aconteceu? Nós vamos ver aqui em Romanos. Vamos trabalhar em Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Aqui vai falar várias vezes da morte. Morte do velho, morte do velho. E enquanto o velho não morrer, não pode ver o reino de Deus. A partir do verso 1, Leandro, nós vamos até o verso 8, que é o versículo chave. E vamos parando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Vamos dar uma paradinha aqui. No verso 2, fala da morte. Morremos com ele. Verso 3, fomos batizados na sua morte. Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte. Porque se alguém é sepultado, provavelmente que ele morreu, né? No verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 7. Quem morreu? Quem morreu? Está justificado. E o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se já morremos. Então é pergunta, você já morreu? Para você mesmo responder para você. Morte, morte, morte. E aqui, a gente voltando, não vamos voltar lá em Marcos. Como alguém pode colocar um vinho novo em um odre velho? Vai se arrebentar tudo. Aí ele fica numa tremenda confusão. Mas como isso? Mas não entendo, não creio nisso. Fica se arrebentando. Então o odre, que era feito de pele de carneiro, então quando colocava o vinho novo, ele ia cedendo, que ele não aguentava o vinho novo. Por isso que Jesus falou, só pode colocar vinho novo em odres novos. E aqui, só pode alguém crer nesta palavra quando ele considerar morto para o pecado, para o mundo. A velha criatura adâmica, com seus costumes, precisa morrer. Continuando aqui, lendo até o verso 11, também, vamos lá. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Considere isto. O verso 11. Vamos considerar. Considerai-vos mortos para o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não aguento essa vida dúbia. 50% nova criatura e 50% religioso. O que eu faço? Morre, peste. Tem que morrer. Foi assim que alguém falou para mim. Você precisa morrer. Jesus Cristo naquela cruz nos atraiu no seu corpo. 2 Coríntios 5, 14, 15. Segunda Coríntios 5, verso 14 e o 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nova criatura não vive mais para si, não faz mais a sua vontade, não faz mais o seu querer. Faz a vontade do Pai, porque agora nós temos um Pai. O verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Vocês, todos nós, estamos agora em época de Copa do Mundo. Quando eles cantam o hino do país deles, cada nação, cada seleção, melhor, canta o hino do país deles. Vocês viram tanta, assim, com o coração mesmo, sabe, ali parece que estão dando tudo, né? Cantando o hino do país deles. E nós, muitas vezes, lemos este versículo 14 aqui. O amor de Cristo nos constrange. A Leonilda estava na intercessão, nós estávamos antes de a gente conversando e ela contando sobre este versículo. O que é constrangimento? Fala aí, Leonilda. E este versículo aqui, muitas vezes a gente lê assim, tão friamente, este amor de Cristo. Ele naquela cruz. Recebeu os nossos pecados, a nossa natureza maligna, natureza de filho do diabo mesmo. Era isso que nós éramos. João 8:44 diz: vós tendes por pai o diabo. Vamos ler esse versículo, Leandro? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Era isto que nós éramos, filhos do encardido. E Jesus, naquela cruz, nos atraiu no seu corpo, nos fez morrer juntamente com Ele. Precisamos considerar isto, que está em Romanos. Considerai-vos mortos
para o mundo, para o pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você não tiver isso na sua vida, me desculpe, mas você não é nova criatura. E a palavra de Deus está aqui não para passar a mão em ninguém. O próprio Jesus, ele é muito claro, foi muito claro com aqueles fariseus, os gentios, os publicanos, mas ele estava no meio deles. Estava na casa de Levi. E os publicanos, fariseus, criticando, olha, ele está no meio de pecadores, de homens maus, de homens perversos. Jesus estava lá com eles. Ah, mas os discípulos dele, olha, num jejum. Eram costumes, rituais. Jesus falou, olha, eu vim para doentes, perdidos e pecadores, e nós nascemos doentes, perdidos e pecadores. Uma raça que nasceu doente, maligna, filha espiritual do diabo, porque por um homem entrou o pecado, Adão, e pelo pecado a morte. E essa morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Jesus veio com o seu amor, com a sua misericórdia, na cruz nos atraiu no seu corpo e nos fez morrer a nossa velha natureza, para sermos filhos do Deus Altíssimo, para ter a alegria, a satisfação, realmente o prazer de estar na presença dEle, adorando, glorificando, exaltando o seu santo nome, com alegria, independente de que mundo nós estamos passando, não interessa. O que interessa é que novas criaturas têm que levar o bom cheiro de Cristo por toda a parte. Não se brinca com a palavra de Deus. Não se brinca. Coloque-se no lugar de Nicodemos. Sinta o que ele sentiu quando o Senhor ressurreto cumpriu sua própria predição. Ouça a voz do vento. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Novo nascimento é o começo de uma vida em santidade, uma vida justificada, uma vida regenerada, uma vida nova. Ah, mas eu não consigo tal coisa. Não consegue? Precisa morrer. Naquela cruz, Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando Deus virou as costas para seu filho, porque Deus não suporta o pecado. O pecado é a doença mais terrível que existe. A maior doença é o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere isso. Aqui em Romanos 6, só voltando um pouquinho,
que diz, logo no início, nos chama de ignorantes. O que diz o verso 3 diz aqui, ó? Vou ler, Leandro. Ou porventura, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E a minha diz aqui, ou porventura ignorais, ou ignorante. Você está ignorando que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não é para ignorar isso. Considere. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo, mas vou falar de Pedro também. Já que eu falei primeiro de Pedro, vamos em 1 Pedro 1, do verso 3 e o 4. Estou quase encerrando, viu? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém. Bendito, que coisa maravilhosa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, vírgula, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regenerou. Fomos regenerados. Temos uma nova vida. Nascido a segunda vez, para vivermos para a glória dEle, para o louvor dEle, para Ele. Este é o viver de uma vida santa, de uma vida que não importa a situação, as dificuldades que passamos, não interessa. É o que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Quando ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, Leandro, esse não pode, tem mais dois versículos só para a gente fechar. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Morremos para o pecado, para a lei, a fim de viver para Deus. Estamos
Mas eu não escuto nada. Estamos crucificados com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Gente, isso precisa ser realmente algo muito forte em nós. Caramba, quando a seleção faz um gol, aquele grito. E quando nós lemos esta palavra, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É esta a obra que Jesus Cristo veio fazer por nós, nós que nada merecemos. Não somos merecedores de nada, mas a graça dele, o amor dele nos constrange. Nos deu vida, regeneração, santificação, justificação. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E para encerrar, Efésios 2:6, não precisa ir nem lá porque a maioria conhece. Mas não é conhecer, tem que ter esse aqui no nosso coração, o verso 6 e o verso 8 de Efésios 2. Será que todos nós podemos? Vai lá, Leandro. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Pela graça estamos salvos, mediante a? Isso não é mérito de homem, dom de Deus. Como é que está o seu novo nascimento? Você já nasceu de novo? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Esta palavra que é viva e eficaz, e ela não voltará vazia, porque o Senhor vela pela sua palavra para que a se cumpra. Pai amado e querido, que teu Santo Espírito é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Possamos considerarmos, Senhor, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas que estão aqui. Obrigado, Senhor, por a vida desta igreja, por as famílias, por os nossos irmãos. E obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eliseu, esse teu filho que traz a palavra todos os domingos, às quintas, a nós. Esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos sustenta, esta palavra que nos regenera. Obrigado, Senhor, por esta nova vida, por a vida de Cristo em nós. Nascemos de novo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um e que voltem para os seus lares guardados debaixo da santa e poderosa mão do Senhor.